E nesse vídeo eu te trago informações sobre Antônio Oliveira. Ele balança no cargo de técnico do Timão. Eu tenho informações de bastidores para passar para você, torcedor corintiano. Vamos também falar da busca do Coringão por goleiro. Fortaleza não vai liberar Santos e o Corinthians foca todas as suas forças e energias em cima de Hugo, goleiro do Flamengo, e também de Tadeu, goleiro do Goiás. O Corinthians quer 2 goleiros, eu já falei isso para você. Vamos também falar sobre a vaquinha dos Gaviões da Fiel para quitar a Neoquímica Arena. Pode não ter a participação do Corinthians nessa vaquinha e eu vou te contar essa história. E também vamos falar do analista de mercado que deixou o Timão. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque assunto é o que não falta, tá certo? Não esqueça de dar uma olhada no nosso canal de cortes, que eu sempre peço para você, que é sensacional. Vou deixar o link aqui na descrição do nosso canal de cortes. Corinthians praticamente perdeu seu analista de mercado, né? Enfim, não dá para dizer que vai fazer falta, né? O Thiago Gasparino, ele já avisou que quer deixar o clube. Basta só a diretoria voltar de Florianópolis para, né, estar oficializando essa saída. Dentro do Corinthians já falam que ele saiu, já não está mais no ambiente de trabalho. Então a gente vai ter que aguardar agora os próximos passos para saber se o Thiago Gasparino vai ser oficializada, né, a saída dele ou não pelo Corinthians a qualquer momento, tá? É bom lembrar que o Thiago Gasparino, ele veio para uma função nova na lista de mercado, para trabalhar junto com o Cifute e com a diretoria. Posso garantir para você que poucas contratações ele participou, né? Os reforços ficaram realmente centralizados entre Augusto e Rubão, e o Gasparino, né, pouco apitou no cargo. Ele veio, né, por conta do Rubão, o intermédio do Rubão. Eu vi até uma história que ele levou o currículo no aeroporto, enfim, foi uma loucura essa contratação dele. Não teve sucesso em sua passagem pelo Corinthians e também não ficaria, né? Quando a gente vê o Rubão em público, cobrando que ele tivesse mais espaço, dá para ver que ele era fechado com o Rubão e o Augusto, né? Enfim, com o passar do tempo, quer eliminar ali todos os seus concorrentes, né? Aquele que ele costuma chamar de fogo amigo dentro do clube, tá? E o Thiago Gasparino era visto como um fogo amigo dentro do clube, claro, né? Não na minha visão, mas na visão ali, né, da cúpula corintiana. Então, por isso, ele está deixando o clube, né? O Thiago Gasparino, analista de mercado do Timão, que o pessoal fala que tem muita, que ele tem muita, vamos dizer assim, experiência, mas CEO da Inter de Limeira, não sei mais de quem, enfim, não sei se estaria, né, pronto aí para comandar aí o mercado do Timão, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você acha da saída do Thiago Gasparini do Timão. Deixa o like, comente aqui embaixo. Depois dessa notícia aí do Thiago Gasparino, né, a gente vai falar para vocês agora da busca do Corinthians em relação a goleiros, tá? O Corinthians tomou um não do Fortaleza, né, achou que conseguiria contratar o goleiro Santos, goleiro reserva do Fortaleza, goleiro que teve ótima passagem pelo Atlético Paranaense, também pelo Flamengo, e agora está na reserva do Fortaleza. O Corinthians não conseguiu e foca agora no Hugo, goleiro do Flamengo, tá? Que estava no Chaves de Portugal, né? Lá vem o Chaves no Chaves de Portugal, e também o Corinthians está focado no Tadeu do Goiás, tá? O Hugo é considerado uma negociação mais fácil, já que o Flamengo já, né, sinalizou para o Corinthians que não vai trazer muitas dificuldades ao Corinthians para liberar o goleiro. Basta saber se essa liberação vai ser por empréstimo ou vai ser em definitivo. Se for por empréstimo, tem que ter aquela questão, né, de um famoso passe fixado, um valor fixado de compra, porque senão o Corinthians valoriza o goleiro. Ele era considerado muito promissor no Flamengo, mas teve falhas decisivas e acabou perdendo espaço. Foi emprestado para o time de Portugal, que também não gostou do trabalho dele e não vai comprar, tá? Então já está devolvendo. Ele se apresenta ao Flamengo agora em julho, início de julho, e aí sim pode avançar nas tratativas com o Corinthians. Então o Hugo é uma negociação mais tranquila.
apesar que se tratando, né, de Corinthians, nada é tranquilo. O Tadeu já é uma situação mais difícil. O Goiás não quer liberar o seu líder, seu capitão, e ele tem contrato até o final de 2026, tá? Vamos aguardar, né? Porque o Tadeu, ele está lá com o Zanardi, que é o técnico do Goiás, que era do São Bernardo, que o Corinthians queria contratar. Se houver alguma mudança aí no comando técnico do Corinthians, talvez possa até facilitar alguma coisa, mas o Goiás, por enquanto, endurece nessa questão. O Corinthians está tentando sem sucesso também. O Tadeu, jogador de 32 anos do Goiás, contrato até o fim de 2026, contrato um pouco mais longo com o time goiano. Tá certo, Coringão? Eu já avisei vocês ontem, né, no Café da Fiel. O Corinthians realmente quer 2 goleiros. Vai contratar 2, tá? Claro, só se não conseguir realmente. Aí pelo menos traz um. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Falando agora da vaquinha dos Gaviões da Fiel. Você sabe que a maior torcida organizada do Corinthians está organizando uma vaquinha para pagar a dívida da Neoquímica Arena, cerca aí de 700 milhões, pouco mais de 700 milhões. Eles já tiveram reuniões, tá? Já tiveram reuniões com a Caixa Econômica Federal, enfim, na verdade houve uma reunião, né? Não reuniões, uma reunião, e o Corinthians talvez possa não participar dessa vaquinha, tá? Os Gaviões não receberam um aval formal do Corinthians de querer estar presente nessa vaquinha, e os Gaviões já estudam, né? Tomar essa iniciativa, né? Tentar emplacar essa vaquinha junto com a Caixa, sem o Corinthians participar junto, ser um parceiro. Para você ver como que anda a situação do Corinthians, né? Os Gaviões da Fiel podendo fazer uma vaquinha para pagar a dívida da Arena que eles fizeram, e sem contar aí com a presença dos dirigentes, os cartolas, enfim, os Gaviões tocarem essa vaquinha aí sozinhos. Claro, sozinhos que eu digo, né? À frente, sem nenhum dirigente, sem oficialmente ter o Corinthians participando, mas ter a sua grande massa, a fiel torcida. Isso é uma questão que vai dar muita polêmica, que sempre se tentou no passar dos anos, de décadas e décadas, aliás, sempre surgiu essa história de vaquinha. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Vamos aguardar, mas podemos ter uma vaquinha dos Gaviões e a grande torcida do Corinthians, mais de 35 milhões, sem a participação do Corinthians. Aliás, né, tá em descrédito, né? Os cartolas corintianos estão em descréditos e há uma desesperança do torcedor corintiano quando se fala de diretoria no Corinthians, tá? Seja antiga, seja nova, meu amigo, é um fracasso, tá? Quem é livre pode falar. Deixa o like aqui e comente sobre a vaquinha. Encerrando o vídeo para falar que Antônio Oliveira corre risco de queda no Corinthians, viu? Eu não posso dizer para vocês e nem cravar que uma derrota contra o Inter causaria a demissão do Antônio Oliveira, tá? Não vou dizer isso para vocês porque não tenho essa informação. Me falaram que se tomar uma goleada, uma pancada muito forte, eles vão discutir, Fabinho Soldado e Augusto Melo, eles vão sentar e discutir para ver se realmente vale a pena continuar com o Antônio Oliveira ou não, tá? Em caso de derrota comum, não sei se ele cai, não sei, acho bem difícil, e também em caso de empate aí, claro, ele continua no cargo, em caso de vitória muito mais, enfim. Agora, se tomar uma goleada forte, tá? Se tomar uma goleada forte, não é que ele vai ser demitido, não vou cravar isso, tá? Não adianta colocar isso aí, escrever pelos twitters da vida, que eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que se o Corinthians tomar uma goleada fortíssima hoje lá, que também ninguém espera isso, né? Mas hoje em dia tem que pensar em tudo em relação ao Corinthians. Mas aí a diretoria vai ter que... eles vão sentar e vão conversar, porque já é uma coisa já que o Antônio Oliveira não vem agradando, né, no comando técnico do Corinthians. O Antônio Oliveira não agrada o Augusto, não agrada alguns jogadores, né, não vou dizer a maioria, não tenho essa porcentagem, mas não agrada a cúpula corintiana, não agrada aqueles que estão em volta do Augusto, não agrada aqueles que estão lá no CT, que a gente não sabe, né, qual é a função ou não que faz, mas não gostam do Antônio Oliveira também. Enfim, tem muita gente que não gosta do Antônio Oliveira, tá? Ousa dizer para vocês assim que ele meio que balança no cargo, tá? Agora, não estou falando que balança para cair hoje, para cair no jogo depois do jogo contra o Inter, mas ele está balançando, ele vai ter que provar a cada jogo que ele realmente merece ser técnico do Corinthians, porque a situação dele não anda nada boa no Parque São Jorge, continua queimado com diretoria, com alguns atletas, enfim, não estamos aqui querendo conturbar o ambiente nenhum, apenas trazendo a verdade para vocês precisam saber disso. A cúpula corintiana, Augusto Melo, aqueles que andam ao redor dele,
enfim, tenta imaginar os que andam hoje ao redor dele, eles não gostam do Antônio Oliveira e também o Augusto Melo não morre de amores pelo Antônio Oliveira. Ele vai ter que provar a cada jogo que merece ser técnico do Sport Clube Corinthians Paulista. São 9 jogos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu apenas uma partida. O Fluminense empatou 4 e perdeu 4, tá? O Corinthians só venceu um clube de Série A na temporada 2024. Situação complicada. Não dá para dizer que o Antônio Oliveira é o grande culpado, e não é o grande culpado, mas ele começa a balançar no cargo, sim, de treinador do Corinthians. Deixa o like, inscreva-se no canal. Muito bem, vamos às informações do Corinthians, a começar pelo Thiago Gasparino. Thiago Gasparino, depois de 6 meses, ele foi demitido do Corinthians. Thiago Gasparino, responsável pelo Cifute, responsável pela análise de mercado, gerente de mercado do clube. O Corinthians decidiu demitir o gerente de mercado do clube. O profissional chegou em janeiro deste ano, junto ao Augusto Melo, presidente do clube, que tinha como uma das suas promessas de campanha potencializar o departamento de análise de desempenho do Corinthians. A informação foi confirmada pelo Corinthians há pouco. A saída do profissional foi oficializada pelo Corinthians. O profissional se projetou no mercado no Atlético Paranaense em 2018 como coordenador de captação e prospecção de atletas no Furacão. O Thiago participou das conquistas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. O analista ainda atuou no setor de captação do Coritiba, foi CEO da Inter de Limeira e desempenhou o papel de executivo de futebol em equipes como Novo Horizontino e Remo. No Valladolid, da Espanha, o Thiago Gasparino, vinha atuando no setor de mercado, área em que trabalhou nesses 6 meses no Corinthians. O Thiago Gasparino auxiliou, de uma forma geral, todas as contratações do Corinthians nesta temporada, especialmente até a chegada de Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube. O profissional teve uma importante participação na chegada de Igor Coronado, que veio do futebol saudita. Mas depois que chegou o Fabinho Soldado, a situação se modificou. O Thiago Gasparino foi ficando cada vez mais para escanteio, cada vez mais escanteado, que não foi utilizado. Ele mesmo, através das redes sociais hoje, ele disse que depois da chegada do Fabinho Soldado, que infelizmente as coisas não caminharam como prometido, já no final no final de janeiro, ele fala, com a chegada do executivo de futebol, passei a não ter acesso aos treinos, às viagens, e nem pude montar a minha equipe de trabalho para entregar um trabalho de excelência na área para a qual fui contratado. Desde então, fiquei totalmente apartado, ou seja, fora das principais discussões sobre montagem do elenco profissional. Apesar disso, segui fazendo o meu trabalho para entregar o que era solicitado e tudo relacionado às análises individuais e de mercado dos jogadores, sempre no intuito de ajudar o clube a tomar melhores decisões. Então, para quem pergunta, e o Cifute? O Cifute, será que não vê isso? O Cifute, será que não vê aquilo? Bom, o Cifute não estava participando das análises de mercado, não estava participando do dia a dia do Corinthians. É o que disse aqui o Thiago Gasparino, e que acabou sendo demitido pelo Corinthians no dia de hoje. Quem manda no Corinthians hoje, quem manda no futebol do Corinthians, efetivamente, é o Fabinho Soldado, que veio do Flamengo para comandar o Corinthians, e provavelmente é um profissional indicado pelo Fabinho Soldado, é quem irá comandar o Corinthians nos próximos, irá comandar o Cifute do Corinthians nos próximos dias, deve ser indicado para ser contratado para esta função. Muito bem, quero falar agora do Diego Palacios. Diego Palacios passou por uma nova cirurgia, por uma nova cirurgia no joelho esquerdo, e segue como desfalque do Corinthians para a temporada. Nesta quarta-feira, o Corinthians informou, por meio de uma nota, que o lateral esquerdo Diego Palacios foi submetido a uma nova cirurgia. O jogador equatoriano passou por uma artroscopia no joelho esquerdo para a correção de uma lesão crônica de cartilagem, agravada após um trauma sofrido durante um treinamento. A cirurgia aconteceu externamente em um hospital da Zona Oeste de São Paulo e foi conduzida pelo Dr. Joaquim Grava e pelo Dr. Daniel Rosales, médico equatoriano que acompanha o Palacios desde os 15 anos de idade. A tendência é que o Palacios receba alta ainda nesta quarta-feira.
Diego Palacios é desfalque do Corinthians desde o final de janeiro, quando sofreu uma lesão no mesmo joelho, na derrota contra o São Bernardo pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O lateral, para tratar o problema, também foi submetido a uma artroscopia. O jogador iniciou a transição física junto ao restante do elenco no dia 11 de abril e ficou à disposição da comissão técnica no duelo diante do Atlético Goianiense. O jogador, porém, não esteve na lista de relacionados para o clássico contra o São Paulo. E agora fora também do jogo contra o Internacional e fora das demais partidas. Porque, segundo os médicos do Corinthians, ele vai demorar cerca de 5 meses agora para voltar à equipe do Corinthians. Mais 5 meses para voltar à equipe do Corinthians. E um detalhe, né? O Palacios já veio machucado, já foi contratado machucado, já foi contratado com problema na cartilagem do joelho esquerdo, já foi contratado machucado. Não dá para entender como é que ele passou nos exames médicos. Jogou apenas 15 minutos contra o São Bernardo, não jogou mais e não vai jogar mais, né? Com a camisa do Corinthians, provavelmente. Pelo menos nessa temporada não deve jogar mais com a camisa do Corinthians. Com isso, o Corinthians só tem, para a lateral esquerda, o Hugo, né? O Hugo acabou sendo o titular absoluto do Corinthians, né? Foi contratado, chegou meio que escanteado, chegou meio que fora como carta fora do baralho e acabou se transformando no principal jogador da lateral esquerda corintiana. E o Matheus Bidu, lateral esquerdo reserva, que também ganhou chance com essa saída do Palacios. Provavelmente o Corinthians vai tentar contratar um lateral esquerdo agora na janela do mês de julho. Por falar em contratações, o Corinthians está atrás de um goleiro. Bom, para o jogo de hoje, o Matheus Donelli vai ser o goleiro do Corinthians. Matheus Donelli vai entrar no lugar do Carlos Miguel. Carlos Miguel que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Carlos Miguel que já está vendido para o Nottingham Forest da Inglaterra. Pelo menos já está apalavrado com o Nottingham Forest da Inglaterra. O time inglês ainda não pagou os 4 milhões de euros que deve pagar para contratar efetivamente o Carlos Miguel. O Carlos Miguel que tem o sonho de jogar na Premier League. Bom, com isso o Corinthians tenta a contratação de um outro goleiro. Tentou o Santos, do Fortaleza. Estava bem encaminhado com o Santos do Fortaleza, mas o Fortaleza acabou dando a informação e comunicando que o Santos não vai ser mais negociado. O Fortaleza não libera o Santos para negociações do mercado. Então, o Santos está descartado. O Corinthians não pôde contratar o Santos. O Corinthians que teve também o interesse no Walter, mas não houve negócio com o Walter porque ele jogou a 7ª partida pelo Campeonato Brasileiro. Walter, goleiro do Cuiabá. O Corinthians agora está atrás de 2 goleiros especificamente. O Hugo Souza é o goleiro que mais interessa nesse momento. O Neneca, goleiro do Flamengo, né, que estava no Chaves de Portugal e pegou 3 pênaltis contra o Benfica no Campeonato Português. Embora o Chaves de Portugal tenha sido rebaixado, o Neneca pegou 3 pênaltis contra o Benfica no Campeonato Português. Embora o Chaves de Portugal tenha sido rebaixado, o Neneca pegou 3 pênaltis contra o Benfica no Campeonato Português, um dos pênaltis cobrados, inclusive, pelo Di Maria. E o Neneca pegou o pênalti. Tem 25 anos, tem o Neneca, 1,99 m de altura. É um goleiro alto, é um bom goleiro, habilidoso, bom goleiro, tem elasticidade. Seria uma bela contratação para o Corinthians, na minha opinião. Outra tentativa de contratação é do Tadeu, goleiro do Goiás. Só que o Goiás, recentemente consultado pelo Santos Futebol Clube, que tentou a contratação do Tadeu, o Goiás pediu 35 milhões de reais ao Santos para vender o Tadeu. A multa do Tadeu é de 50 milhões de reais. Então, vai ser muito difícil para o Corinthians contratar o Tadeu, a não ser que chegue a um acordo com o Goiás sobre a quantia que o Goiás pretende para negociar um dos seus principais jogadores, o Tadeu, que é o capitão do time e é um dos principais jogadores da equipe do Goiás. Por enquanto, então, a bola da vez é o Hugo Souza, o Neneca, jogador do Flamengo, jogador que vai retornar ao Flamengo depois do empréstimo ao Chaves de Portugal, jogador que pode ser contratado pelo Corinthians e até a boa relação que o Fabinho Soldado tem com o Flamengo pode facilitar nesta contratação. Faça a sua inscrição. E um detalhe, antes de fazer a sua inscrição, lembrar que o Corinthians joga hoje contra o Internacional,
né? Corinthians pega o Internacional e o provável time do Corinthians para pegar o Internacional daqui a pouco no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Donelli, o Mateuzinho, o Kaká, o Gustavo Henrique e o Hugo. O Ranielli, o Breno Bidon e o Garro. O Coronado, o Yuri Alberto e o Wesley. Este é o provável time do Corinthians para enfrentar a equipe do Internacional, time comandado pelo técnico Antônio Oliveira. Lembrando que o zagueiro, o Caetano, está fora, está suspenso, tomou cartão vermelho. O Carlos Miguel também está fora, está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. Mas o Garro volta no meio de campo. O Gustavo Henrique volta na zaga, cumpriu suspensão, forma a zaga junto com o Kaká. E nas demais posições, o time que o corintiano já está acostumado. Lembrando que o Mateuzinho continua na lateral direita, no lugar do Fagner, que está machucado. Depois do jogo, você acompanha o Acabou a Brincadeira, a melhor live pós-jogo do Brasil. Aqui, eu leio todos os comentários na live, tá? Tá, então, né, família, daqui a pouco tem jogão aí, né, Internacional e Corinthians, que jogam daqui a pouquinho. Pra mim, o Corinthians consegue empatar esse jogo, tá? Esse jogo deve ficar na casa do 1-1. O Corinthians vai ir pra cima, porque precisa da vitória, e vai pra cima para poder conquistar essa baita de vitória aí que a gente tem aí, para poder avançar e sair dessa zona de perigo. Tá sendo especulado aí que o Hugo Souza, tá? Goleiro que pertence ao Flamengo, tá emprestado ao Chaves de Portugal, interessa aí ao Corinthians após o não do Fortaleza sobre o Santos. Fica uma situação difícil. Ele é até um bom goleiro, tá, cara? Ele é até um bom goleiro, ele agarrou muito bem no Flamengo aí, em 2022, 2021, se eu não me engano. Agarrou muito bem. Ele foi muito cobrado, porque também é um menino jovem, tá? Bem jovem e da base. Foi muito cobrado. Não era uma estrela, né? Mas é um menino que tem futuro. Um goleiro bem alto, entendeu? Eu aprovo a contratação dele. Acho que um moleque muito bom, tá? Um profissional exemplar ali debaixo das traves. Para mim seria uma baita de uma contratação se o Corinthians fosse atrás desse jogador do Flamengo. Hoje eu falei, né, 1-1 jogo. Deixa aí seu palpite, não esquece de deixar like, se inscreve no canal e até mais.